Olá a todos! Hoje tenho o prazer de conversar com o professor Dr. Rui Nunes, presidente da Cátedra Internacional de Bioética. Oi, Dr. Rui, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E já começo perguntando qual a importância da revisão, desse processo de revisão que está sendo feito, da Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos. A Unesco, cerca de 20 anos atrás, entendeu que era fundamental, e ainda bem, a criação de uma ferramenta, de um instrumento ético e jurídico internacional para regular, no fundo, os avanços da ciência, da biomedicina, da medicina, da prática médica, um instrumento que estivesse, no fundo, contemplado na ordem ética e jurídica dos diferentes países da humanidade. E aprovou, em 2005, a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, que ainda hoje é um instrumento absolutamente central. No fundo, regula práticas como o consentimento informado para cirurgia, a investigação em seres humanos, a transplantação de órgãos e por aí adiante, mas tendo como referencial um conjunto de princípios éticos que hoje têm validade internacional, como o respeito pela autonomia das pessoas, como a justiça global, o acesso internacional a medicamentos, etc. Portanto, foi uma excelente iniciativa da Unesco, só que nestes últimos 20 anos, a ciência, a genética, a biologia e a própria medicina evoluíram muito consideravelmente. Há hoje até novas áreas do saber que não estão contempladas na versão original de 2005. E por isso, a Cátedra Internacional de Bioética, como a maior rede mundial na área da bioética e do biodireito, portanto, do direito das leis, das regras jurídicas da bioética, a Cátedra entendeu que era absolutamente central fazer uma proposta à Unesco de revisão, de update, portanto, de modernizar uma ferramenta que, sendo muitíssimo útil, mesmo indispensável, mas não responde hoje a grande parte das evoluções científicas e tecnológicas que aconteceram na biomedicina. E por isso, estamos a apresentar na Conferência Mundial de Bioética, Ética Médica e Direitos da Saúde em Brasília, nesta grande conferência mundial, essa mesma proposta no dia 26, no sentido de dar a conhecer ao mundo que ela existe e deixá-la em discussão pública durante 6 meses para que a comunidade internacional possa, no fundo, plasmar nesta proposta, neste primeiro draft, sugestões de melhoria. Porque uma declaração como estas nunca é um projeto acabado. É sempre possível melhorar. E quanto maior participação existir, melhor. Portanto, a primeira versão vai ser apresentada na Conferência Mundial de Bioética, Ética Médica e Direito da Saúde em Brasília, vai estar em discussão pública internacional durante meio ano e depois será enviada em 2025, portanto, para o ano que prefaz os 20 anos da declaração, para a Unesco, para a eventual adoção e substituir-se, no fundo, a anterior, a que está em vigor, por uma moderna que contemple novas áreas do conhecimento médico e da tecnologia em geral que, neste momento, não estão vertidas na declaração atual. Eu aproveito para perguntar ao senhor, que defende a criação de uma corrente luso-brasileira de bioética, qual a diferença dessa corrente para as outras? Há um projeto que se iniciou em bom rigor há cerca de 17 anos atrás, com uma parceria estratégica na área da bioética entre o Conselho Federal de Medicina do Brasil e a Universidade do Porto, através da organização de um doutorado em bioética, que hoje é o mais influente na cena internacional e aquele que tem maior número de estudantes e de teses defendidas, e fruto desta parceria estratégica, percebeu-se que há algo de distintivo no olhar sobre a ética e a bioética de países como Portugal, o Brasil, outros países de idioma português, em relação às correntes originais que eram essencialmente anglo-saxónicas, norte-americanas, inglesas, australianas. E há especificidades culturais entre Portugal e o Brasil que têm uma semelhança muito grande por razões históricas, identitárias, enfim, isso depois seria motivo de uma outra análise, mas há semelhanças culturais entre estes dois países, como aliás com os outros países de língua e idioma português, que tornam possível este sonho de encontrarmos uma visão da bioética que respeite
os valores éticos nucleares, e esses são internacionais, por exemplo, plasmados na Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, mas que, por outro lado, esteja atenta às especificidades culturais que são diferentes daquilo que se passa em países como os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália ou a Nova Zelândia. Portanto, o conjunto nuclear de princípios não sofre alteração. O respeito pela pessoa, o respeito pela dignidade da pessoa, pela identidade pessoal, pela liberdade de autodeterminação, o dever dos médicos estarem presentes e terem um comportamento compassivo e empático com os doentes, o acesso equitativo à saúde. Portanto, os grandes problemas éticos e os grandes valores não são questionados, mas há particularidades. Imagine, no domínio da transplantação de órgãos, do consentimento informado, há muitas particularidades que nós percebemos ao longo destes 17 anos que pensamos da mesma forma e que são uma alternativa eventualmente mais interessante para outras regiões do planeta que têm diferenças culturais muito assinaláveis em relação à bioética anglo-saxónica. Imagine, por hipótese, a China, outros países asiáticos, países africanos, que, no nosso entendimento, estão mais próximos, bioeticamente falando, desta visão luso-brasileira, ou seja, entre Portugal e o Brasil, da bioética, que nós construímos paulatinamente nos últimos 20 anos, do que numa ética anglo-saxónica, que é não radicalmente diferente, mas que tem muitas particularidades que, na prática, a tornam, em alguns contextos, diferente na sua concretização. E, por isso, este ambiente também geopolítico que se vive internacionalmente é favorável a esta trajetória. Enquanto que há 20 anos atrás isto era um ideal aspiracional, que a bioética luso-brasileira tivesse real impacto mundial, hoje, fruto de várias circunstâncias, nomeadamente a bipolarização que se assiste no mundo, é uma oportunidade histórica para que este eixo de pensamento que atravessa o Atlântico, no fundo, se possa impor até pela razoabilidade, pela prudência, pela tolerância. Os nossos povos são povos tolerantes, não têm ambições de outra natureza, e isso é fundamental quando queremos levar a mensagem para outras culturas e regiões. Eu vou recentemente, nas próximas semanas, vou à China, precisamente já com esta mensagem de que há uma visão mais, se calhar, moderada da bioética, mais tolerante e que possa ser, precisamente, bem recepcionada nesse como noutros países que estão nesta fase a dar os primeiros passos no domínio da bioética. Portanto, é no fundo pegarmos neste capital histórico que existe entre Brasil e Portugal e fruto desta parceria com o Conselho Federal de Medicina do Brasil, que foi absolutamente central para este projeto, para agora conseguirmos ir mais além, como aliás já se vê neste Congresso Mundial de Bioética, onde temos aqui representantes de muitas dezenas de países de todos os continentes, e é esta visão que já estamos lentamente a trabalhar. Aliás, a própria revisão da Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos é um pouco nesta trajetória da construção de uma bioética luso-brasileira que, de acordo com a nossa expectativa, se venha a tornar também uma bioética global. Agora, falando de um tema que tem sido muito discutido, quais desafios éticos surgem com a rápida adoção da inteligência artificial na medicina e no cuidado com a saúde? Esse é um dos problemas, precisamente, que vamos abordar na nova versão da Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos e que era inexistente há 20 anos atrás. Mas hoje não há nenhuma dúvida de que a inteligência artificial não apenas vai revolucionar o mundo, mas vai revolucionar a própria medicina. E por isso, médicos e médicas e, sobretudo, as instituições que lideram a medicina a nível nacional, a nível internacional, o Conselho Federal de Medicina, a Ordem dos Médicos em Portugal, a World Medical Association, etc., têm que estar profundamente conscientes de uma evolução, que é uma evolução muito rápida
e que nós, médicos e organizações médicas, temos dificuldade de acompanhar. É fundamental que se organizem equipas que comecem a perceber esta evolução com grande pormenor e que estejamos preparados todos para ela. Os médicos e também a sociedade, não são só os médicos, porque depois vão ser os utentes, os usuários que vão beneficiar ou não dela. E há problemas éticos muito candentes e que têm que ser abordados para que se possa prevenir os efeitos deletérios. Ninguém tem dúvida que a inteligência artificial vai ser altamente benéfica para a humanidade. Nem para a medicina, nem para os doentes. Isso é uma constatação quase óbvia. O problema é que, se não tomamos cautela, pode haver impactos muito negativos dessa mesma inteligência artificial. Por exemplo, no ensino e na investigação. Na investigação médica, nós sabemos hoje que um dos problemas centrais da inteligência artificial é o investigador, o pesquisador, o médico, não saber como é que a inteligência artificial, no fundo, comanda as suas próprias operações. A mais brilhante mente humana não entende. É o chamado problema da explicabilidade, ou black box phenomenon, ou seja, a inteligência artificial e também a inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, chegam a determinadas conclusões, mas ninguém sabe como. Ora, se para construir um texto, ou uma fotografia, ou uma arte performativa, isso não é, se calhar, eticamente muito preocupante, se estamos a falar de um diagnóstico médico, ou de um tratamento médico, ou de uma cirurgia robótica, compreende-se que os médicos tenham que estar in control. Portanto, é uma expressão técnica, em controlo, continuem a ter a capacidade de decidir. E, se nada for feito, daqui a 2 ou 3 anos, ou até antes disso, vamos perceber que os médicos deixam de estar em controlo. Ou seja, que os algoritmos de inteligência artificial vão dominar todo este procedimento. E os médicos físicos, chamemos assim, vão ser substituídos pelos médicos digitais. Isso é algo que, aliás, já está a acontecer neste preciso momento que estamos a falar. E isso, obviamente, pode ter benefícios para a sociedade, por exemplo, aumentar o acesso à saúde e a equidade no acesso à saúde e tornar os tratamentos médicos a prazo até mais baratos, mas perde-se o essencial da relação médico-doente, que é a relação humana, fraterna, empática, compassiva, se houver apenas um diálogo entre uma pessoa doente, note-se, especialmente fraca e vulnerável, portanto vai estar muito mais exposta a estes avanços tecnológicos. Nós sabemos que quando as pessoas estão vulneráveis agarram-se a tudo e, portanto, também se vão agarrar à tecnologia, que ninguém pensa o contrário. E eu não quero negar essa oportunidade, mas quero dizer, isto tem impactos negativos potenciais, temos que pensar neles. O mesmo se passa com a pesquisa e com a investigação. Pois se os investigadores e os pesquisadores não sabem como é que a inteligência artificial chega a determinadas conclusões, como é que nós podemos ter a certeza, por exemplo, que uma nova vacina ou um novo antibiótico, gerado apenas por inteligência artificial, sem a criatividade humana, se realmente é eficaz, ou se tem efeitos laterais, ou se não tem. Não podemos simplesmente crer que assim vai ser. Devemos ter a capacidade de gerar condições de acompanhamento para que estas circunstâncias e o seu impacto ético seja minimizado. Com a robótica e a cirurgia robótica, de uma forma ainda mais pronunciada. Imaginemos amanhã que uma cirurgia robótica da próstata ou uma neurocirurgia é efetuada por um robô dotado de autonomia e onde o médico é um mero copiloto. Está sentado ao lado, como está hoje um engenheiro, a ver o robô trabalhar. Não apenas há o problema do desfecho médico, mas há todo o enquadramento ético e médico-legal. Por exemplo, em matéria de judicialização, de responsabilidade médica, de responsabilidade civil por danos. Ou seja, onde é que fica a autonomia médica, a liberdade do médico, quando as intervenções de diagnóstico, de tratamento, de cirurgia, são levadas a cabo por agentes digitais não humanos. Portanto, é um problema muito complexo e é bom que, já agora, o direito também aborde esse problema. Não é só uma questão médica. Porque amanhã, quando houver um problema de responsabilidade médica
Imagine por um mau desfecho de uma cirurgia robótica, mas onde não foi o médico a conduzir a operação, foi a inteligência artificial, onde é que vai ficar a responsabilidade e a prestação de contas no meio disto? Portanto, isto são alguns dos exemplos, haverá muito mais. A proteção da privacidade das pessoas, por exemplo, é assustador o que está a acontecer já agora. Numa intervenção muito interessante do Dr. Miguel Jorge, na Conferência Mundial de Bioética, abordou-se esse aspecto, que já há pesquisadores e empresas de Big Tech, Big Data, que andam a coletar tudo quanto é dado das pessoas relacionados com a saúde, que estão nos telefones, que estão nos relógios, que estão nos computadores, e, portanto, absorvem toda esta informação sem consentimento nem permissão para depois gerar dados estatísticos que possam ter influência no tratamento dos doentes. Portanto, é a devassa total da privacidade das pessoas que com a inteligência artificial vai ser exponenciado. Porquê? Porque isto faz-se em segundos. A inteligência artificial faz-se em segundos. E, portanto, vai-se gerar uma quantidade enorme de dados das pessoas, nomeadamente de dados de saúde e de dados pessoais que não são de saúde. Porque hoje na sociedade digital as pessoas tendem a expor-se muito facilmente nos mídias sociais, etc. E esses dados vão ser abusivamente utilizados por terceiros, com fins industriais, fins económicos, etc., sem que os visados e a sociedade tenham qualquer controle nesta matéria. Portanto, há uma série de benefícios da IA que ninguém esconde, mas há enormes perigos que têm que ser primeiro percebidos e depois regulados. É fundamental que haja regulação da inteligência artificial na sociedade em geral e na medicina em particular. Outro tema bastante complexo é a regulamentação da eutanásia e suicídio assistido. Quais dilemas éticos permeiam aí essa regulamentação? A problemática da assistência médica ao suicídio e da eutanásia ativa voluntária é uma problemática muito complexa, porque surge por uma evolução ética da sociedade, ou seja, muitas sociedades, incluindo a sociedade portuguesa, mas muitos países do mundo, foram reforçando o respeito pela liberdade ética das pessoas em tomar decisões por e para si próprias em matéria de cuidados de saúde, começando, por exemplo, pela legalização do testamento vital e outras formas diretivas antecipadas de vontade, com o consentimento informado para cirurgia, para atos médicos. Portanto, houve um reforço desta ideia de que os doentes podem fazer escolhas e não a visão paternalista, tradicionalista, que os médicos faziam uma indicação e o doente obedecia. Portanto, essa visão nos últimos 50 anos deu lugar a uma visão diferente, onde há uma relação mais horizontal, mais transversal entre médicos e doentes, onde o médico expõe, aconselha, sugere, no seu melhor conhecimento, e o doente acaba depois por tomar a sua decisão. Ora, esta evolução por um lado, e por outro lado também uma outra evolução, e aqui a medicina tem que também se repensar a si própria, que é o facto de que em muitas circunstâncias a medicina vai mais além do que deve, porque se tornou muito instrumental. É muito fácil prolongar a vida de uma pessoa mecanizada, que não lhe traz nenhum benefício, mas pode trazer inúmero sofrimento a ela própria e à sua família. E, portanto, estas duas componentes, a evolução ética da sociedade, mas também alguma instrumentalização médica no fim da vida, faz com que, em alguns casos e algumas sociedades, tenham pensado que, bom, quando a pessoa está no final da sua vida com uma doença grave e incurável, com um enorme sofrimento, que não é apenas uma questão de dor. A dor, em princípio, pode ser tratada, pelo menos em muitas circunstâncias. É um sofrimento mais psicológico, mais emocional, mais espiritual até. Pessoas que estão nestas circunstâncias, onde manifestamente para elas o seu projeto existencial deixou de fazer sentido, por todo o acompanhamento médico que exista, pela riqueza que os cuidados paliativos podem trazer ao sistema de saúde. Mas mesmo assim, há pessoas que neste contexto, em fim de vida, com sofrimento inultrapassável, este é que é o critério major, é o sofrimento inultrapassável, onde a medicina e a sociedade não têm mais a oferecer naquelas circunstâncias. Algumas sociedades perguntam-se se estas pessoas não podem ter o direito
de solicitar aos médicos com a intervenção da medicina para que, no fundo, a sua morte seja antecipada. No fundo, é esta a questão. É se sim ou não, em situações excepcionais, extremas, enquanto manifestação da vontade da pessoa, não é uma decisão médica, não é nenhuma forma de eutanásia compassiva, em que alguém faz um juízo de vida sobre outra pessoa, ou um médico sobre um doente. Não, é o próprio doente que olha, que avalia, que vê que as circunstâncias em que está a viver, o sofrimento de que infelizmente é alvo, lhe fazem suscitar a questão se vale a pena continuar a viver daquela forma ou se a legislação deve contemplar a hipótese de pedir a um médico ou outro profissional de saúde, mas geralmente são médicos, que ajudem a ultrapassar este sofrimento, sempre com a melhor das intenções. Portanto, não há aqui nenhuma má intenção por trás, mas sempre com a melhor das intenções, ultrapassar esta fase de sofrimento através, precisamente, do suicídio medicamente assistido, ou seja, o médico dispensar ao doente um fármaco que ele administra, ele próprio administra, ou, quando ele está incapaz de o fazer, a ajuda do médico para aliviar desta forma esse sofrimento. Isto é uma grande disrupção social. São debates que se prolongam há muitos anos, em alguns casos há muitas décadas. Por exemplo, no Reino Unido, desde o início do século XX, portanto há mais de 100 anos que há debates parlamentares sobre esta matéria. É uma situação disruptiva do ponto de vista social, geralmente as sociedades estão divididas a meio. A questão é como é que encaramos o sofrimento humano, como é que encaramos a dignidade da pessoa no fim da vida e se queremos realmente que ela possa fazer essas escolhas, repito, para aliviar um sofrimento que de outra forma nem a sociedade, nem a medicina, com os melhores cuidados paliativos possíveis, consegue ultrapassar. E nesse sentido, algumas sociedades deram esse passo, que claro, tem que ser também muito supervisionado pela própria sociedade e pela própria medicina, porque o grande problema ético da eutanásia, pelo menos na minha perspectiva, não é se calhar a questão central daquele caso isolado, porque com essa pessoa todos nós temos uma empatia tal que se calhar até não teremos grande dúvida sobre essa situação, se calhar é a possibilidade de haver aqui uma rampa deslizante, ou seja, de uma situação que deveria ser extraordinariamente pontual, depois haver alguma generalização porque não existe supervisão, porque não há cuidados médicos de qualidade, porque a família abandona o doente e por aí adiante. Portanto, a minha recomendação seria, qualquer sociedade que queira dar esse passo, tem que se munir de todas as condições para evitar situações de abuso, porque senão, no fundo, o desfecho ainda vai ser pior. Portanto, devemos ter muita cautela em, quer do ponto de vista médico, quer do ponto de vista social, implementar todas as condições para não haver desvios em relação à questão central, que é o alívio do sofrimento inultrapassável daquele doente e onde, infelizmente, os médicos, muito raramente, é verdade, mas estão manifestamente incapazes de oferecer uma melhor solução aos doentes. Não há uma certeza da melhor solução, mas há a certeza da necessidade de discussão, né? Porque não pode simplesmente não olhar para isso. Exatamente. Não, a marca genética de uma democracia plural e vibrante, como é a portuguesa ou a brasileira, é precisamente que não há temas tabu. E, portanto, agora há dois critérios. Primeiro, a força dos argumentos, a força das convicções e, por outro lado, é fortemente recomendável que exista um clima de tolerância e de respeito mútuo para que o que exista seja o debate de ideias e não a confrontação de pessoas. Porque quando há confrontação de pessoas, a consequência nunca é positiva. Do debate de ideias pode fazer-se a luz, e eu tenho experiência pessoal disso, sobretudo no ensino médico, onde estudantes de medicina entram com uma ideia, por exemplo, sobre a eutanásia, e depois de um debate aberto, saem com outra ideia, num sentido ou noutro. Todos têm razão, têm a sua razão. Depois compete à sociedade encontrar caminhos, quer pelo debate ético-social, quer pela via legislativa, de encontrar o consenso possível
naquele momento da sua história e da sua existência. Nós podemos legalizar hoje a eutanásia e amanhã entendermos que, por exemplo, porque houve desvios absolutamente intoleráveis, que já não é mais aceitável. Isso aconteceu, por exemplo, na Austrália, em alguns territórios australianos, não na Austrália no seu conjunto. Por consequência, debater sim, debater com ideias, com convicções, com argumentos, com fundamentação, mas tolerando sempre opiniões contrárias, porque só assim é que vamos ter uma visão consensual da própria sociedade. A essência da bioética, né? Dr. Rui, muitíssimo obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Aqui conosco, compartilhando um pouco das suas visões sobre temas tão complexos. A gente agradece muito a sua participação. Muito obrigado. Vamos ficando por aqui e até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Conselho Federal de Medicina. Defendendo princípios, aperfeiçoando práticas.